espiritual. Calvino e os calvinistas, em sua maioria, chamam isso de união mística com Cristo. A ideia de que há uma comunhão, uma relação espiritual, sobrenatural com Cristo, de uma maneira tão plena, tão profunda, que nem nós temos noção absoluta desta comunhão. O tipo de comunhão e de relacionamento que nós temos com Cristo, por causa de pertencermos a Ele, de sermos dele, de sermos eleitos para sermos refeitos nele. É uma ligação mística, sobrenatural, espiritual, profunda, que reflete uma comunhão, uma intimidade mais profunda que possa ser experimentada pelo homem, mais profunda do que pode ser experimentada entre a mãe e um filho, que é profunda a relação e a intimidade entre a mãe e um filho. É mais profunda do que a intimidade que possa ser experimentada por um casal. É mais íntimo, é mais profundo do que o intercurso sexual, do que o mais profundo da intimidade do homem e de uma mulher. Porque o ato sexual, a intimidade sexual, a intimidade afetiva entre o casal é das mais profundas relações humanas, intimidade e comunhão. Mas o que nós temos com Deus em Cristo é muito mais profunda, é muito mais intenso, é muito mais profundo, é muito mais íntimo que isso. O Dr. Weber Carlos Campos, ele tem uma expressão muito interessante, que o casamento final com Cristo nos colocará em uma relação final com Deus de uma maneira que pode ser descrita assim: hoje Deus habita em nós pelo Espírito Santo. Há uma habitação espiritual de Deus em nós, fazendo-nos santos, no sentido de consagrados e separados. Deus hoje habita em nós pelo Espírito Santo. Mas na eternidade, no final do casamento entre Cristo e igreja, nós entraremos em Deus, nós habitaremos em Deus, nós entraremos em sua glória. É profundo, né? A descrição do tamanho da intimidade, da comunhão que teremos com Deus. Desfrutaremos de maneira muito perto, jamais teremos a glória divina no sentido de pertencer à nossa natureza, mas adentraremos esta glória, teremos acesso a esta glória, de tal maneira que podemos dizer: habitamos em Deus. Hoje Deus habita em nós, na eternidade habitaremos nele, estaremos em sua glória, conheceremos e desfrutaremos, experimentaremos de sua glória de uma maneira tão íntima, tão profunda, que nenhum prazer experimentado pelo homem na terra se comparará. Nenhum gozo, nenhum prazer, nenhum êxtase que tenhamos experimentado aqui vai se comparar com o gozo, a alegria, a intensa realização de experimentar, de estar em Deus, de habitar em Deus, de ter uma comunhão, de ter um acesso à glória divina, à divindade, às pessoas da Trindade, o Deus triuno, a glória de Deus, a aproximação com Deus é de um gozo incomparável. Então ele diz: este é o privilégio, este é o benefício, é o maior benefício, é a maior glória, é a maior bênção, é o maior privilégio da igreja invisível. Porque decorrente desta comunhão, desfrutaremos de uma série de outras bênçãos. Essa é a porta de entrada, é a essência, é a base. Seremos colocados em uma comunhão plena, real e eterna com Deus, através de Jesus Cristo. Vejam aí, João 17, versículos 21 e 24, Efésios 2, versículos 5 e 6, e 1 João 1, 3 e Efésios 1, 3. Vamos lá, por partes. João 17, 21 e 24. A fim de que todos sejam um, e como és tu, o Pai em mim e eu em ti, também sejam eles em nós. Verso 24.
Pai, a minha vontade é que onde eu estou, estejam também comigo os que me deste, para que vejam a minha glória que me conferiste, porque me amaste antes da fundação do mundo. Pai, essa fala de Cristo é muito profunda. Está dizendo assim: o que eu desejo para eles é que eles experimentem uma unidade conosco como eu tenho contigo. Vocês imaginam que tipo de sintonia e de relacionamento espiritual há entre Cristo e todas as pessoas da Trindade? Eles têm um acesso uns aos outros de uma maneira plena. Eles são indivíduos, mas indivíduos em plena conexão. O pai conhece o que o filho pensa, e o filho conhece o que o pai pensa e o que o Espírito pensa. Há um acesso entre as pessoas. É isso que ele está falando. Ser um é isso. São separados, são indivíduos, mas há uma conexão, primeiro pela natureza divina, segundo pelo relacionamento que eles têm. Claro que ele não está dizendo que nós seremos divinos, que teremos conexão com Deus como seres divinos, mas teremos conexão com Deus desfrutando do que semelhantemente Cristo tem como parte da divindade. Olha o tamanho do privilégio. Teremos um acesso a Deus, teremos um acesso à divindade que é algo indizível. Hoje a gente começa a experimentar isso com a presença do Espírito Santo, né? Que Paulo diz que é a unção, João diz que é a unção que nós temos, que é a presença iluminadora, discernidora do Espírito Santo, nos fazendo entender as coisas espirituais, nos fazendo entender a mente de Cristo. Nós temos a mente de Cristo. O que é a mente de Cristo? Nós temos acesso à parte do conhecimento de Cristo nas Escrituras. Nós temos Cristo como a mente de Deus, o conhecimento de Deus em Cristo. Então temos acesso a essa mente, só que ela precisa do Espírito Santo para destravar para nós, para iluminar para nós, para chegar a nós. Mas na eternidade ele está falando não é só de conhecimento, mas de acesso, de intimidade, de relacionamento, de conexão espiritual, de tipo de relacionamento que teremos, tipo de conexão que teremos com Deus. Nós teremos uma ligação, uma conexão com Deus de tal maneira que se assemelha ao que Cristo tem com o Pai. Diz assim: eu quero que é a unidade espiritual, né? Ter o mesmo espírito, o mesmo coração, o mesmo propósito, a mesma forma de pensar, no sentido de que haverá sincronia, sintonia, harmonia, comunhão. E até agora, Pablo, me permita. Sim. Eu fico até perplexo, porque nessa interação de Pai, Filho e Espírito Santo, quando a gente ora, se há uma interação. Sim, boa, ótimo. E nesse instante, o Espírito está interagindo com o próprio Pai, está intercedendo pela gente. Sim. E Cristo aqui envolvendo a coisa. O senhor lembrou de um exemplo ótimo. Quando a gente ora, né? Paulo fala em Romanos 8, né? Quando a gente ora, o único indivíduo fora da sintonia somos nós. Quando a gente ora, Paulo disse: o Pai está junto, o Espírito Santo está junto e o Filho está junto. Só quem destoa é a gente. Não sabemos pedir como convém, mas o Espírito, que conhece a mente de Deus e geme por nós com gemido inexprimível, pede por nós em conformidade à vontade do Pai, porque o Espírito a tudo perscruta, conhece a mente do Pai, e o Filho intercede por nós de maneira perfeita e sabe a nossa vontade e qual é a vontade do Pai, a nossa necessidade e qual é a vontade do Pai. Eles estão em sintonia, o Pai, o Filho e o Espírito Santo em plena sintonia, mas nós somos a nota dissonante, nós somos a nota perdida. Nós somos como eu cantando, canto em todas as notas e tons, até os que não existem. Pastor, que tom você está cantando? Sei lá, tom meu. Eu começo num tom, vou para outro no meio e termino com outro tom. Então assim, é a gente orando. Paulo disse: mas a sintonia da Trindade corrige a nossa falha, chega lá perfeito, a resposta é perfeita. A senhora já está quase no céu, né, irmã? Lá essa nota dissonante vai ser corrigida, a gente vai tocar no ritmo. Tem um aparelhinho que faz isso, para quem é desafinado, canta, vai gravar,
O pessoal vai lá, modula e afina a pessoa. Tá me dando sugestão, tá me... né? Neste caso, tem solução. O Espírito Santo está fazendo isso. Ah, tá. É o Espírito Santo fazendo essa correção. Tá ótimo. Meu caso de música, eu sou quase um caso perdido. Mas, vamos lá. Mas esse é o ponto. Essa figura, eu acho que ela ajuda a gente a entender. Paulo fala isso. Que por causa do pecado, a gente ainda não tem um conhecimento e uma comunhão com Deus que nos permite estar em sintonia. Pensar de maneira plenamente agradável a Deus, em total consonância com a sua vontade. Ainda que temos a Escritura, que temos o Espírito Santo, mas o pecado em nós faz a gente ser uma nota dissoante, um tom fora do ritmo. Mas o Espírito Santo, Deus, o Filho, o Pai, o Filho e o Espírito Santo corrige pela obra de Cristo, pela ação do Espírito, pela intercessão das pessoas da Trindade, corrige a nossa dissonância na obra de Cristo e aperfeiçoa a nossa oração e responde em sintonia. O Pai, o Filho e o Espírito Santo sabem qual é a nossa real necessidade e qual é a vontade de Deus para nós. Ele fala isso do Espírito Santo, aquele que conhece a mente de Deus. O Filho que intercede conforme a vontade do Pai. Então há uma sintonia. Aí Jesus disse que a vontade dele é a gente entrar nessa sintonia. O que eu quero, Pai, é que eles sejam um conosco, como tu és comigo. Pronto. A gente vai entrar em sintonia. A gente vai ter uma relação harmoniosa, em total consonância, em sintonia com Deus. Nossos pensamentos não contrariarão a vontade do Senhor na eternidade. Nossa maneira de viver, de pensar, de agir é em total consonância com Deus. Nossa vontade vai ser toda para servir e agradar a Ele. Isso. E a vontade do meu Pai é essa, que nenhum se perca. que Ele deu, Por isso que dizer que perde, aí tem um monte de complicação aí, não tem? O que é que eu faço com essa fala de Cristo? Né? Aí eu tenho complicações graves aí, né? Graves. Então vejam. Pastor, mas em relação a essa unidade, o 23 fala também, né? Eu nesse minha seja aperfeiçoado na unidade, para que o mundo conheça e me ache. Então, essa coisa para que o mundo conheça para agora. Mas veja que ele fala que é necessário aperfeiçoar essa unidade, né? Em um aspecto já existe essa unidade, né? Porque veja qual é o anseio de Jesus Cristo. Quando ele fala no versículo 22, ele diz assim: eu quero que eles tenham unidade como nós já temos. Aí é o top da unidade, aí é o topo, aí é sintonia total. Eu quero que eles cheguem a este nível de sintonia que nós já temos. Eu quero que eles entrem, só que aí como é que eles vão alcançar? Então eles começam com o início da unidade. Qual é o início da unidade? A unidade do Espírito, da fé pelo Evangelho. Quando o Espírito Santo chama e começa a produzir a unidade. Todo crente já está em unidade espiritual, no sentido de ter a mesma fé, o mesmo Espírito, o mesmo Cristo. Estamos falando disso, né? Essa unidade já começou, que é isso que perguntou. É para a eternidade? A sua plenitude é. Aquilo que Cristo desejou finalmente do versículo 22. Mas ele está explicando que para chegar ao que ele anseia, no que ele diz no versículo 22, ele diz assim: é preciso que haja um aperfeiçoamento do que eles vão receber agora. Aí, este processo de aperfeiçoamento, o mundo vai ver. A sintonia da igreja em torno da palavra, do Espírito Santo, a igreja demonstrando uma unidade de espírito na obediência a Cristo, na relação uns com os outros, fazendo a vontade do Senhor, mostrando a mesma essência da fé, mesma base da fé. Por isso que a igreja, quando ela se reúne, é um testemunho para o mundo sobre quem é o seu Deus. Por isso que a igreja é uma comunidade de fé, de expressão de fé.
Tá? Paulo falou isso, que quando a igreja então se reúne para expressar sua fé, ela participa do elemento que é ponto alto dessa identificação, a ceia do Senhor, que é um elemento do culto que mostra quem é a base de nossa comunhão, de nossa sintonia: Cristo, seu sacrifício, o sangue do Cordeiro, o Cordeiro que foi morto e ressuscitou. Eu digo assim: o cálice que vocês bebem não é o cálice da comunhão? O pão que vocês partem não é o pão da comunhão com Cristo e uns com os outros? Né? Aí já é elementos evidenciadores da unidade que a igreja em parte já tem. Só que ele está falando de uma unidade espiritual que colocará não só a igreja em sintonia como corpo, mas a igreja em sintonia como corpo e cabeça, com plena comunhão com Deus triuno no Filho. A gente com a mente de Cristo, a gente com o caráter de Cristo nos ajudando na relação com Deus. Obediência plena, completa, perfeita, sem pestanejar, sem resistir, em total sintonia com Deus. Deus falando e a gente obedecendo, Deus mandando e a gente fazendo do jeito que Ele está mandando. Deus dando ordem, disse: vá meu filho lá para a galáxia tal, tomar conta lá, e você pegando o jatinho, pegando o anjozinho e vamos lá, anjo, tchá. Eita, pastor, agora viajou na maionese. E eu ainda não assisti os Vingadores, viu? Para ter mais ideia. Aí vejam, então é no ponto de que haverá sintonia plena, total, absoluta, na comunhão e na relação com Deus, como um casal, plena sintonia. Já viram aquele casal dizer assim: a gente é tão sintonizado que quando um pensa, o outro já está começando a fazer? Ou quando um pisca e olha para o outro assim: já sei. Ricardo e Sandra, quando Sandra olha assim, diz: não gostou. Já estou percebendo, né? Um pouco da nossa convivência de casal, a gente já consegue criar uma certa sintonia, né? A gente consegue ler algumas, né, Marlete? Consegue ler algumas expressões corporais, né? Presbítero Lian que sabe muito bem. Já consegue fazer umas leituras, sem precisar falar nada. Aí hoje, né? Uma experiência dessa, isso é muita história. Eu não quero fazer aconselhamento de casal agora. Vamos lá. A ideia é que o que acontece com o casal é um lampejo, é um reflexo do que teremos de maneira plena com o Senhor, gente. Plena. A ideia de que nós estaremos em plena sintonia com Deus. É essa ideia de que é o maior privilégio, a maior bênção da igreja invisível, é o tipo de comunhão que Cristo proporciona a nós na relação que a gente tem através dele. Cristo coloca a gente dentro da Trindade sem ser da Trindade. Cristo coloca a gente na relação de Deus sem ser Deus, não como intrusos, como convidados especiais. Quem dizer que isso aí não é um privilégio? As pessoas pensam: eu não quero esse negócio de crente, vai para o céu tocar harpinha, aquele negócio chato dos anjinhos, não tem noção do que é a obra de Cristo, não tem noção, não tem um pingo de noção do que é o efeito final da redenção. Como o Criador se aproxima de sua criação através do Redentor, a ponto de ter uma ligação tão profunda de que criaturas entram na relação com o Criador tão íntima, que é como se fosse como Ele sem ser. Meus irmãos, é profundo isso aí. Aí veja, texto de Efésios capítulo 2, 5 e 6. 1 João 1, 3. Quem achou, leia. Efésios 2, 5 e 6. Isso. E estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo, pela graça do salvo. E juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. É bem interessante essa expressão de Paulo, porque ele está descrevendo
o privilégio o resultado da predestinação e do alcance do Evangelho. Aí está dizendo assim: fomos predestinados, né, para o louvor da sua glória, para sermos resgatados em Cristo. Quando fomos resgatados em Cristo, o que foi que aconteceu? Paulo disse: houve uma elevação da condição humana. Porque geralmente a gente pega esse texto, a gente pensa assim, que ele está falando de como Deus proporciona para nós bênçãos espirituais. De alguma forma, a implicação final tem a ver com isso. Mas o sentido primário aí é de elevação da condição humana. Quando ele diz assim: fomos colocados nas regiões celestiais em Cristo. O que significa? Fomos elevados, houve um engrandecimento, uma exaltação da condição humana, de criaturas caídas para filhos aproximados de Deus. Essa é a ideia de colocados em regiões celestiais. Temos um acesso a Deus que hoje só os anjos e os crentes redimidos têm. É a elevação, fomos aproximados de Deus de tal maneira que ele descreve isso como uma elevação da condição humana. Saímos do plano terrestre para a órbita. Verdadeiramente a ideia que está dizendo assim: Cristo levou a gente para o mundo da lua, para o universo. Cristo levou a gente, colocou a gente no universo, deixou a gente mais perto de Deus, nos colocou nas regiões celestiais no Filho, elevou a condição humana na relação com Deus, botou a gente mais pertinho, saiu daquela esfera terrestre, distante, meros mortais humanos, meras criaturas caídas, e elevou a condição humana. A gente está em esferas, em patamares acima dos ímpios. Experimentamos realidades espirituais que eles não têm noção. Temos conhecimento e relação com o que é etéreo, com o que é divino, com o que é espiritual, que eles não têm, que Paulo chama de mente natural e mente espiritual. É isso que Paulo está descrevendo, a elevação da condição do crente, como um mero homem caído. Em Cristo ele é elevado a uma criatura humana de natureza espiritual, experimentando coisas etéreas, eternas, celestes, acesso ao celestial. Essa é a ideia de colocado nas esferas espirituais. Entramos no campo espiritual que os ímpios não têm noção que existe. Então vejam, 1 João capítulo 1, versículo 3 e Efésios 1, 3. Versículo 3, João. 1 João 1, 3. Que temos visto e ouvido, anunciamos também a vós outros, para que vós igualmente mantenhais comunhão conosco. Ora, a nossa comunhão é com o Pai, com o seu Filho, Jesus Cristo. João está dizendo assim: o que a gente aprendeu, o que a gente conheceu de Cristo, o que a gente conheceu do Evangelho, que ele vai falar de ter visto, falado, tocado no Filho de Deus, no Deus encarnado. João vai dizer assim: aquilo, tudo que nós aprendemos, nós falamos e ensinamos a vocês, para que vocês tenham a comunhão conosco, tenham a mesma fé que nós, tenham o mesmo Espírito que nós, tenham a mesma comunhão. Mas nossa comunhão final e plena é com Deus, é com o Pai e com o Filho. Essas verdades, aí é que é interessante. Qual é o objetivo da doutrina? Qual é o objetivo da revelação? É estabelecer comunhão com Deus, é nos fazer experimentar das bênçãos de Cristo, da obra de Cristo, dos benefícios de Cristo, que seu objetivo final é quebrar toda a barreira que existe entre nós e Deus, para dar livre acesso a Deus. Então, qual é o objetivo de toda a doutrina, de todo ensinamento, de toda a revelação? É nos trazer uma verdade que liberta e nos dá acesso pleno a Deus.
para que tenhamos comunhão com Ele. Então diz assim, essa comunhão é com o Filho, como aquele que é o Salvador, ou um pai, com aquele que é o nosso Pai, que vai nos levar para a sua casa, para o seu lar, finalmente, para uma relação final e plena com Ele. Efésios, já foi lido? Não, Efésios 1:3. Foi lido Efésios 1:3? Foi lido 1 João, não foi? Então Efésios 1:3, por favor. Foi lido, foi esse texto? Não. Eu mencionei, não foi? Tá. Então ele está dizendo que Ele nos abençoou com toda a sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais, para falar da natureza dessa bênção, que primeiramente é acesso a Deus e as bênçãos advindas deste acesso a Deus, dessa comunhão com Deus. A comunhão final, plena, intensa, é o ponto de partida. Daí, tantas outras bênçãos virão para nós em Cristo. Então, primeiro resultado, primeira bênção da nossa salvação é o tipo de relacionamento que Cristo proporciona para nós com Deus. A partir daí, todas as outras bênçãos vêm, são reais e absolutas. É um pouco do que Cristo disse: a quem tem se dará, a quem não tem, o pouco que tem será tirado. Esse tem aí é o ter comunhão com Deus em Cristo, é o ter a fé que une, é o ter a fé que promove a comunhão com Deus, o acesso a Deus, a ligação a Deus, a religação com Deus. E a partir daí as bênçãos só se multiplicam, e para nós são eternas. Que bênção, né? Que maravilha. Então, ainda tem um tempo para mais uma pergunta. Que maravilha, estou até feliz, estou evoluindo. Pergunta 66, ainda sobre isso. Ele diz: qual é então a união que os eleitos têm com Cristo? Então, se a igreja invisível é o número total dos eleitos, esses eleitos são privilegiados com comunhão com Deus. Então, qual é a união que eles têm com Cristo? Que tipo de união eles têm com Cristo? Nós temos, né? Resposta: a união que os eleitos têm com Cristo é a obra da graça de Deus, pela qual são espiritual e misticamente, ainda que real e inseparavelmente, unidos a Cristo, seu cabeça e esposo, o que se efetua em sua vocação eficaz. Então, diz assim: o que é que a gente começa a desfrutar de comunhão com Deus? É através do Filho. A comunhão primária, a unidade primária, ela vem através do Filho. Então, como é que ela se dá? A gente recebe as graças de Deus de natureza espiritual, nos unindo pela fé a Cristo, em que Ele se torna cabeça sobre nós, o esposo da igreja. E o que efetua, e isso começa a partir da vocação. Começa a desfrutar disso a partir da vocação. Vocação é o chamado do Evangelho, que nós vamos ver na semana que vem, a partir da pergunta 27, que são 67, são os elementos da salvação. Então, o primeiro é a vocação, é o chamado. Então vejam aí, Efésios 1, já foi lido, né? 22 e 23? Foi. Agora leiam Efésios 2, 4 a 9. Esse não foi lido. Ou foi? Foi lido 5 e 6. Agora leia até o 9. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo, pela graça do Senhor. E juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco em Cristo Jesus, porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Então, o texto está mostrando que aquilo que Deus planejou para nós, planejou em Cristo. E aí ele diz assim: então, no devido tempo,
nós que estávamos espiritualmente mortos, fomos então ressuscitados, que é uma obra espiritual, em Cristo, chamados para nos unir a Cristo, pela fé, para receber as graças de seu benefício, né? De maneira graciosa, seus benefícios, seus privilégios, suas conquistas. Por isso que diz: pela graça sois salvos, mediante a fé. A fé é o meio de nos unir a Cristo. Então, qual é a união que o crente tem com Cristo? É uma união espiritual, graciosa, tá? E que nos coloca nos privilégios, nas bênçãos de Cristo, e que ela se dá inicialmente pela vocação, pelo chamado do Evangelho, pela fé que o Espírito produz por meio do Evangelho. Então, esse é o momento que somos unidos espiritualmente a Cristo. É quando o Evangelho nos chama, produz a fé, e aí nessa hora somos unidos espiritualmente a Cristo, e começa o nosso processo de retorno à comunhão com Deus. Tá? Então todos que têm a fé genuína em Cristo já estão unidos a Cristo espiritualmente, misticamente, porque é de uma maneira sobrenatural e invisível. Nós não vemos, só vemos os resultados, só sentimos os resultados, só vemos as consequências dessa união, que produz fé, arrependimento, amor por Deus, amor por Cristo, senso de sua presença através do Espírito Santo, de sua direção, de sua condução. Então é místico e sobrenatural porque não pode ser visto, contemplado plenamente pelos nossos olhos, mas há uma manifestação visível, né? Mas ele diz: todos que professam a fé em Cristo, verdadeiros, todos que foram chamados e vocacionados pelo Evangelho, recebem uma fé que os une a Cristo, e nesta união estamos ligados a Ele como cabeça sobre nós, e recebendo todas as bênçãos oriundas dessa relação espiritual com Ele. Vejam aí, então assim, fazer parte da igreja e desenvolver esta posição de parte da igreja, de pertencente à igreja, é um reconhecimento, é uma evidência de que eu estou unido a Cristo, eu estou unido a Ele. É algo que é inseparável. Eu estou unido a Cristo e preciso crescer na relação com Ele, certo? Então vamos lá. Alguém lê aí 1 Coríntios 6, 17. Outro irmão abra João 10, 27 e 28, e Efésios 5, 23. Então a união dos eleitos com Cristo é a obra da graça. Então a primeira maneira dos eleitos estarem unidos é pela obra da graça, é pela obra de Cristo na cruz. Todos os eleitos já estão. É importante essa distinção. Eu já fiz ela aqui outras vezes, mas eu quero fazer de novo. Apesar de eu estar enfatizando a ligação que o eleito tem no chamado, já falamos aqui que o eleito tem antes mesmo do chamado. Aqui eu estou falando de ligação já se efetivando na manifestação de relacionamento, né? Ele já recebendo os benefícios de estar ligado a Cristo, se ligando espiritualmente e de maneira mais íntima com Ele. Então, em que maneira o eleito é ligado a Cristo? Primeiro, ele é ligado na eternidade, na mente de Deus, na presciência. A segunda maneira, então, todo eleito está ligado a Cristo como pertencente a Ele no plano eterno, no decreto de Deus. Essa ligação é suficiente para ele ser considerado eleito e ovelha perdida que precisa ser resgatada, tá? Já é de Cristo, então já há uma ligação com Cristo. Tem uma identificação que ele é de Cristo, apesar de estar vivendo como um ímpio e escravizado pelo pecado. Então, a primeira ligação do eleito com Cristo é no plano de Deus, na mente de Deus.
Ele nos predestinou antes da fundação do mundo, nos conheceu antes da fundação do mundo. Então, todo eleito já tem uma relação com Cristo quando Deus predestinou ele. Predestinou em seu Filho, em Cristo. Então, a segunda ligação do eleito com Cristo é na obra da redenção. É quando Cristo está morrendo por eles, quando Cristo está realizando a obra da redenção. Quando Cristo está realizando a obra da redenção, todos os eleitos estão ligados com Cristo. Isso é importante. Por quê? Porque Jesus já está pagando pelos pecados de todos os eleitos. Ele não vai pagar pelos meus pecados quando eu receber o Evangelho, quando eu for chamado, não. O chamado é a consequência dele já ter realizado a minha salvação. Eu estou recebendo ela, mas ela é realizada por mim lá na cruz, no ato da entrega de Cristo. O eleito já está ligado a Cristo lá na obra da redenção. Cristo já morreu por todos os eleitos. Por isso que inevitavelmente eles precisam ser chamados e receber o resultado dessa obra. Que Cristo já morreu por eles. Já vimos isso aqui, por quem Cristo morreu. Cristo já morreu por todos os eleitos. Cristo não morreu por todos os homens potencialmente. Cristo morreu pelos seus, pelas suas ovelhas, pelos que o Pai lhe deu, pelos predestinados, pelos eleitos. Cristo salva eles lá na cruz. Quando eu digo que ele salva, que ele faz todo o sacrifício que agrada a Deus e satisfaz a Deus e dá a base da justificação. Ponto. O eleito está ligado a Cristo no decreto, na obra da redenção. Só que falta ele ser ligado a Cristo de maneira relacional e espiritual, que se dá no chamado. Aí agora, a vocação, o chamado pelo Evangelho, é a hora que o eleito vai ser agora ligado de maneira espiritual e de benefício gracioso, Redentor e Salvador. É quando ele vai se unir a Cristo, evidenciando que ele tinha sido escolhido para isso, que Cristo tinha morrido por ele. É aí que a pergunta, que a cláusula dos teólogos de Westminster está trabalhando, que quando é que o eleito se une a Cristo? Primeiro, ele está unido de maneira espiritual, sobrenatural e de plano, e de efeito eterno e jurídico da obra de Cristo, né? E legal da obra de Cristo como representante dele, na predestinação e na obra da redenção. Mas, relacionalmente falando, na relação, ele ainda não está unido a Cristo. Ele precisa ser unido a Cristo, e essa união se dá através da fé. A fé pelo Evangelho é o que nos une espiritualmente a Cristo, para que a nossa união com Ele como nosso representante, como predestinados nele, como redimidos por Ele na cruz, chegue para nós. Então aí, vejam aí por favor, 1 Coríntios 6, 17. Mas aquele que se une ao Senhor é um espírito com Ele. Mostrando aí que nós temos uma relação, a comunhão espiritual com Deus, que é por meio da fé em Cristo. A gente se torna um com o Senhor, mostrando a profundidade dessa intimidade, dessa comunhão, né? Então a nossa união com Cristo nos torna um com Ele, no sentido de intimidade, agora é revelada que pertencemos a Ele de fato, de verdade, certo? É uma comunhão profunda, plena, de pertencentes a Ele. Então a união espiritual com Cristo nos faz ser um com Ele. É como o casamento, é a linguagem do casamento, ser uma só carne, estar em inteira comunhão, em plena comunhão espiritual. Aí sim a gente se torna, por que é um com Ele? Porque é o cabeça e nós vamos compor o corpo, é um só. Quando eu falo de ser humano, eu não estou falando de partes, eu estou falando do resultado do conjunto. Quando eu falo assim, a irmã Sandra é uma pessoa, eu não estou me referindo às partes
do seu corpo, eu estou falando dela em sua totalidade de pessoa. Eu não estou falando das duas partes que lhe compõem, alma e corpo. Eu estou falando da totalidade, do resultado final que a define como ser humano, pessoa. Então ele está dizendo assim, nós fomos chamados para quê? Fomos predestinados para quê? Nós fomos predestinados para sermos conforme a imagem do Filho, para ser uma humanidade perfeita em Cristo. Então, quando Ele nos chama espiritualmente, Ele nos une a Ele para ser corpo dessa cabeça, para Ele ser a cabeça, para Ele estar em plena comunhão e conexão conosco, para a gente ser uma coisa só com Ele, ou seja, formar com Ele o povo de Deus, a nação de Deus, os servos do Senhor, o povo de Deus único, para formar uma coisa só. Aí é unidade de propósito, para ser um com Ele, que esse é o aspecto do casamento. No casamento a gente torna um no aspecto de propósito de vida, no aspecto de comunhão de propósito e de vida. Mas esses indivíduos que formam um são dois, duas cabeças, duas personalidades, duas individualidades, mas que essas individualidades devem trabalhar para o bem comum, para o bem comum, para o crescimento dos dois. Então é nesse sentido de serem um, mas também para mostrar que é uma comunhão tão profunda que isso vai criando uma sincronia, uma harmonia. Então assim, quando nós nos unimos a Cristo, nós tornamos um com Ele, parte dele, porque Ele é a cabeça e nós somos corpo, parte dele, parte de seu ministério, porque Ele veio formar um corpo para Deus, um povo para Deus, uma humanidade para Deus, redimida para Deus. Então nós somos isso com Cristo. Quando somos unidos a Ele, nós somos essa nova humanidade em Cristo, nós somos esse povo santo, nós nos tornamos esse filho obediente em Cristo. Entendeu? Salvaguardando as individualidades, as particularidades, mas nos tornamos um em propósito, um em natureza e propósito de vida. Da estatura de Cristo. A gente torna um com Ele porque essa sincronia final a gente vai pensar como Cristo pensa, no sentido não de pleno de conhecimento, mas como Ele, para agradar o Pai, para a glória do Pai, por amar ao Pai, sempre para o bem, sempre para a glória de Deus. Então vamos lá. Então é aí que começa essa união, essa comunhão espiritual no chamado, na vocação. Efésios 5, eu já falei João 10, 27 e 28 e Efésios 5, 23. Porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este o mesmo o Salvador do povo. Então reforçando, aquilo que já até citei esse texto, mostrando que a nossa união com Cristo é espiritual e graça, de benefício de graça, para nos tornar um com Ele como um casal, para que isso seja feito, trabalhado até a consumação desta comunhão final, e recebendo os benefícios de estar ligado a Ele, formar seu corpo, o corpo que Ele guia, o corpo que Ele conduz, para agradar a Deus, para fazer a vontade do Pai. Isso é a referência para o nosso casamento, isso é o paradigma para o nosso casamento e para a fidelidade e a dedicação de todas as nossas relações humanas. Mas em termos de casamento é o paradigma nosso, a relação de Cristo com a igreja. Aí vejam, Efésios foi lido, João 10, 27 e 28. Outro irmão abra 1 Coríntios 1, 9 e 1 Pedro 5, 10.
1 Coríntios 1:9. Deus, pelo qual fostes chamados à comunhão do seu Filho, Jesus Cristo, nosso Senhor. Veja que a fé, o chamado evangelho, toda aquela transformação, ele diz assim, foi Deus quem vos chamou para a comunhão do seu Filho. Aqui é o primeiro passo para a comunhão final com Deus, comunhão com Cristo. Ele diz assim, Ele vos chamou para a comunhão em seu Filho. A fé nos unindo a Cristo, iniciando a nossa comunhão em relação com Deus através do Filho Jesus Cristo. E é interessante que lá em Efésios, Paulo vai dizer que estamos unidos a Cristo de tal maneira que essa união não pode ser desfeita, porque mesmo não sendo puros, mesmo não sendo perfeitos, Cristo continua unido a nós e nos unindo a Ele, porque é a união dele conosco que vai fazer de nós dignos da comunhão plena e final com Ele. Daí tem um papel muito importante do marido, de ser aquele que vai trabalhar para nutrir o casamento, tendo a paciência e o pastoreio correto com sua esposa, para ajudá-la no crescimento espiritual, ele como chefe, como líder, como cabeça, como pastor de seu lar, de sua esposa, ter uma liderança que santifica, que ajuda a crescer espiritualmente. Não é que diz, que mulher chata. Ele disse, é chatinha, mas eu suportarei em amor, trabalharei para que ela melhore como eu, que minha liderança sobre ela ajude-lhe a crescer como eu preciso crescer, para o crescimento, para o bem, não para desistir. Que mulher chata, eu vou embora, vou arrumar outra. Vai arrumar outra que não seja chata? Não existe isso. Paulo está dizendo assim, Jesus não desiste da sua igreja, está unido a ela e trabalha para santificá-la. Neste caso não pode ser desfeito em Cristo, né? Por isso que Paulo diz que é um mistério, né? Essa união Cristo e igreja não pode ser desfeito. Cristo não desiste de sua igreja porque ela ainda não é o que ele merece que ela seja. Ele fará dela o que ele merece ter. A gente quer muito que o outro seja o que a gente espera dele, mas não é aquele que incentiva a ser, que estimula a ser, que tem a paciência devida para trabalhar, para suportar em amor, para ajudar. Por isso que Cristo é o paradigma. Olha o amor de Cristo pela igreja. É assim que o marido deve amar a esposa, que se doa, que sacrifica por ela, que se gasta e se deixa gastar para o bem, para o crescimento, para o fortalecimento, para o amadurecimento de sua esposa, para o bem dela, para o crescimento dela, não para deixar ela pelo caminho, para, se possível, carregá-la nos braços. Não é assim que Cristo faz com a igreja? Aí disse, pastor, mas aí é Cristo. Sim, mas foi Ele que disse que Ele é teu paradigma, é tua referência. Tu quer o quê? Quer que o diabo seja a tua referência? É Cristo mesmo. Não, eu fico logo nervoso. É Cristo que é o paradigma. Por quê? Porque Ele é a excelência do padrão. É Ele. E o nosso casamento não é só para imitar Cristo, é para refletir. É mais que isso. O casamento do crente não é só para imitar a relação de Cristo com a igreja, é para refletir. Está entendendo aí? Aí é mais pesado, né? Aí o negócio é mais em cima. Vamos de junho. Porque olha a referência, olha o tipo de relação que Cristo tem com a sua igreja. A igreja ainda não é digna na condição que ela está, mas o que o torna digna é o amor do seu noivo por ela. Eita! É o amor que intenciona tornar perfeita, santificar, amar, como se é hoje, para que se cresça com este amor. Então
É um ensinamento profundo. É a relação que Cristo tem com a igreja. Deve ser o nível de relação que a gente deve construir no nosso casamento. Certo? E é tão interessante que quando terminar, a gente vai experimentar apenas a relação com Cristo. O casamento só foi uma preparação. Só foi um reflexo, uma preparação e um ensino para nós. E a gente já está achando ruim, a gente está cansado, já está esbaforido. Fez nada. Eu não aguento mais. Mas Cristo dissesse isso da igreja. A gente é tão bonzinho com Cristo. Cristo é tão satisfeito com a gente, né? A gente não dá trabalho nenhum. Pensa na noiva. Que conversa? É seu compromisso, seu pacto, seu amor, que intenciona elevar a condição. Não é deixar como está, não. É trabalhar para o bem de. É governar para o bem de, para o crescimento de, para a santificação de. Então esse, sim, o senhor queria falar? Não. Ah, tá. Quer ir embora, né? Já vamos. 1 Coríntios 1:9 já foi lido para a gente encerrar. 1 Pedro 5:10. 1 Pedro 5:10. Quem achou, leia. 1 Pedro 5:10. Então aquele que nos chamou em Cristo para a sua glória, Ele há de aperfeiçoar, de completar, de terminar a obra, de fazer com que a gente, na união com Cristo, termine digno de se unir finalmente ao noivo. Há de aperfeiçoar, de completar. O sofrimento é um dos meios que Ele usa para fortalecer a nossa fé, para ser um instrumento de santificação, nos levando para o Senhor. Ele disse: Ele que nos uniu, que nos chamou para a sua glória. Essa ideia de para a sua glória é comunhão, né? A intimidade é para estar perto do Senhor. O escritor aos Hebreus diz que ninguém pode contemplar a Deus se não for santo. Então o noivo, Cristo, vai santificar a sua noiva para ela chegar de maneira digna, casada, com dignidade, com pureza, com castidade, com pureza, diante do seu, com o seu noivo, podendo estar diante de Deus sem ter vergonha, sem o pai dizer assim: quem é essa aí? Quem é essa mulher aí, rodada? Não, essa é minha noiva pura, casta, santa, perfeita, digna do seu noivo. Quem faz a noiva digna? O noivo. O noivo é Cristo. Então, o governo do marido sobre sua família e sua casa deve refletir a graça santificadora de Cristo sobre o lar. A graça de Cristo sobre o lar. Então, meus irmãos, que Deus em Cristo nos abençoe. Semana que vem a gente continua, agora trabalhando especificamente de como se dá a vocação eficaz, de como se dá a aplicação dos outros elementos da redenção, como regeneração, justificação, santificação e a glorificação. Que Deus em Cristo nos abençoe. Amém.